Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, dois gigantes da música brasileira, para minha honra, para minha alegria, Mike Sullivan, Paulo Massadas e Mike Sullivan, sejam muito bem-vindos, que honra, prazer enorme, obrigado, viu? Obrigado a você pela preferência a esses dois cidadãos aqui. E aí, Sullivan, tudo bem? Tudo bem, Danilo, tudo bem. Prazer imenso a gente estar aqui contigo. E essa casa que conta a nossa história, contando desde o início, né? É um dos clássicos da nossa história. São vários livros, né, que contam a história, né, de vocês. História. Vocês estão presentes aí em vários capítulos, né? Que história bonita. Desde o início que essa casa conta. A Band é a Band, sempre na nossa vida. E olha, eu consegui reunir essa dupla aqui, um dos maiores hitmakers do Brasil. Você tá no Rio de Janeiro, né, Sullivan? Você mora no Rio de Janeiro, Moro né? no Rio. E o Paulinho mora fora. Mora. Já há muito tempo em Los Angeles. 24 anos. 24 anos nos Estados Unidos. Mas eu tô lá e a alma tá aqui. Então a alma acaba puxando o corpo pra cá, porque a história tá toda aqui. Mas vir ao Brasil mesmo com frequência, uma vez por ano? Venho ver os amigos, ver o Sullivan, entendeu? E a gente sempre teve, de alguma maneira, a gente sempre teve juntos. Quando não fisicamente, espiritualmente. Mas agora eles estão aqui por um motivo, não é? Que, bom, claro, a série é um sucesso, não é? E um show também muito bacana que a gente vai ter a oportunidade de falar, de divulgar, que também é o reencontro de vocês após 34 anos, né? Mais de 30 anos, desde que vocês gravaram o Sullivan e Massadas ao vivo, não foi isso? Ao vivo, no Rio, no Teatro Swan, lá em Bom Sucesso, era um teatro, um ícone, até hoje existe, mas na época sempre aconteciam os shows lindos lá, grandes shows, e nós fizemos numa tarde e noite lá, e foi muito bonito, e a Som Livre resolveu gravar esse show e botou no ar, e lançou um disco, na época, não era nem um CD ainda, não era nem um CD, lançou o LP, e depois saiu o CD. E foi muito legal. Até hoje eles estão querendo relançar agora e tudo, entendeu? Eu até falei com o Paulo. E é muito bonito o show. A gente vai guardar essa surpresa, esse show, esse reencontro que acontece aqui em São Paulo, porque é legal a gente saber das histórias, das curiosidades, porque eu sempre digo isso aqui, que a carreira, a vida de qualquer um de nós, né, ela é feita de altos e baixos, né, de momentos de glória, momentos dificílimos também, e pelo talento de vocês, pelo dom, por essa energia ali que vocês construíram juntos, vocês enfrentaram e passaram por vários problemas, dificuldades, coisas que acontecem na indústria e fora dela, não é? Eu queria começar pelo Massadas, não é? Porque você já desde muito cedo começa com a música presente também na sua casa, na sua vida, muito pelo seu pai, não é? Ele era sócio de uma rede de lojas, então as primeiras influências, os primeiros artistas já começam a ouvir ali. Loja de disco, Então meu pai levava sempre, fim de semana, suplementos, eram LPs assim, compactos também, que tinham naquela época, e eu colocava na vitrola, lá em casa. Meu pai também gostava muito de seresta, então fazia umas domingueiras lá na sala, botavam os violeiros bebuns lá tocando, e eu ficava olhando para aquilo, não entendia bem, mas aquelas letras, sabe, que eram difíceis para um garoto entender, mas aquilo acabou, de certa forma, entrando no meu subconsciente, né? E eu vinha descobrir isso há muito pouco tempo. Eu falei, caramba, foi isso. Como é que a Alcione gravaria Nem Morta, Estranha Loucura, letras de samba-canção praticamente, e de onde é que eu fui tirar aquilo? Aí eu rebobinei a fita e entendi tudo. Agora, dos diversos artistas que seu pai levava em casa, toda semana, uma vez por mês... Não, era violeiro bebum mesmo, não era artista não. Ele pegava na rua, todo aquele que tinha um violão, tocava um violão para ele, se tornava um amigo de infância dele. Não, mas agora, o Massadas, depois quando entra o Little Richard, os Beatles, também ele levava para sua... Não, nessa época, paralelamente, ele fazia Serestas e Little Richard, Elvis Presley, toda... Tocava também ali no paralelo, junto. Então você imagina, o universo das Serestas para Little Richard é de uma galáxia para outra. Né? E aquilo entrando
né? As pessoas perguntam, mas como é que pode se fazer tantos estilos? O Sullivan também tem a história dele, o porquê de tantos estilos, né? Foi exatamente por isso. Desde menino eu fui muito exposto a todo tipo de música. E aí, a partir de algum momento, aquilo tudo começou a fazer sentido, te tocar, mexer com você, as músicas, esses artistas todos, essa energia. Você falou, opa, peraí, isso aqui é uma oportunidade, é isso? Quando a coisa aconteceu, já veio intuitivamente. Eu não tinha que levar tanto tempo para entender. Claro, quando você está começando a escrever ou a andar, os passos ainda são indecisos. Mas eu fui muito ajudado por esse andador, se pode chamar assim, né, para despertar um pouquinho mais cedo para a música e entender o processo. E a gente pode falar que o primeiro LP, o primeiro disco aí do Massadas foi Os Dragões? Essa história é meio doida, porque os Dragões, na verdade, essa rede de lojas, eles vendiam discos de todos os artistas, mas eles queriam, os donos, que o meu pai era sócio minoritário, por sinal, eles queriam ter um produto deles também, porque não teria que pagar as gravadoras, o produto seria deles. Aí resolveram fazer, eu como era filho do dono, e o que tocava menos, tá? Sinceramente, né? Aí resolveram fazer um disco com os sucessos do momento, tá? E vendeu muito, porque as vendedoras, naturalmente, elas faziam isso com o maior carinho de vender, sabe? Afinal de contas, é do filho do patrão. Era o selo Tropicana, é isso? Tropicana, isso. E aí lançaram como, né, o conjunto ali dos amigos todos, como os Dragões. Os Dragões. E aí, depois disso, claro, a gente não vai conseguir aqui detalhar, mas tem um outro momento da sua carreira, uma parceria também muito importante, e que foi uma pessoa, um padrinho, um mestre, um professor que você teve, que foi Lincoln Olivetti, né? Que também te ensinou muito, né, Massadas? Eu acho que se eu não tivesse passado pelo Lincoln Olivetti, eu não estaria aqui hoje, tá? Né? O Sullivan também tem a mesma opinião, porque aquilo foi um passo assim dado no escuro, tá? De eu ser chamado em casa, na minha casa, por alguém que eu não conhecia direito. E naquela época não tinha telefone, não. Se a pessoa batesse a sua porta, perdeu, não ia voltar. Aí então ele virou para mim e falou: Paulinho, você quer tocar no Lincoln Olivetti contrabaixo? Eu falei: o Moraes, ele era um empresário de bairros, assim. Tinha muitos conjuntos no meu bairro. Então eu falei, tem muita gente que toca. Eu não toco contrabaixo. Mas, Paulinho, vamos lá. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou. Mas como é que eu vou enganar o Lincoln Olivetti, que eu não sei tocar? Cheguei lá, a primeira coisa que eu falei para ele, eu não sei tocar contrabaixo. Aí ele pegou o Lincoln, ele pegou um teclado, começou a falar, canta aí. O Lincoln percebia as coisas com muita facilidade. Canta, vai na nota. Eu, ia na nota e na voz. Naquela época, o Lincoln queria tocar Led Zeppelin, Humble Pie, Deep Purple, aqueles grupos que os caras tinham aquele vozeirão de heavy metal. Aí ele falou, você vai ficar comigo. Eu falei, mas eu não sei tocar. Ele falou, mas eu te ensino a tocar. E ele me ensinou a tocar. Em um mês, eu estava tocando com ele e com o Serginho do Roupa Nova, com 9 anos de idade, morava em frente. E só fera, e eu não sei até hoje, talvez um dia que eu morrer eu vá saber por que eu consegui fazer aquilo em um mês tocando contrabaixo com esse pessoal, tá? Então parecia que estava escrito, mas a meu favor, eu encarei. Eu acho que na vida, quando o desafio é muito maior que você olha para... Peraí, cara, acho que eu posso, eu vou tentar. Esse conselho vale para qualquer pessoa. Agora, as trajetórias são parecidas, não é? E ao mesmo tempo diferentes, não é? Do Sullivan também teve esse amor, essa paixão pela música desde cedo, desde menino, e aí isso em Recife, não é? Com a Rádio e TV, Jornal do Comércio, ali começam shows de calouros, os programas que você já começa a se amostrar ali, né, Sullivan? Antes, eu fui criado no interior e eu vim para Recife durante 3 anos e depois voltei para o interior. Eu nasci em Recife, fui para o interior, voltei, morei 3 anos em Recife, depois voltei para o interior. Só voltei para Recife com 15 anos.
14 para 15 anos já, adolescente já. E então, antes eu tinha um cara que era vizinho da minha mãe, chamado seu Zé Maria, que ele me apresentava, ele comprava disco e me mostrava na vitrola e me mostrou de tudo. Desde Luiz Gonzaga, que eu ouvia no interior, e tudo aquilo, e Vicente Celestino, e tudo, Nelson Gonçalves, Angela Maria, e foi... Isso fez uma pluralidade muito grande na minha alma, né? Então, quando eu voltei, fui para o interior, que eu voltei, eu vi Luiz Gonzaga cantando num show no interior, falei que eu ia ser cantor. Com 10 anos de idade, ele cantando, a música que mais me marcou foi o Sabiá. E eu vim, quando cheguei, 15 anos na TV Jornal do Comércio, a Rádio Jornal do Comércio, eu participei de um concurso, ganhei esse concurso, quem me deu o prêmio foi Luiz Gonzaga, que ele estava na final lá E aí eu fui para a televisão, participei de outro concurso, eu fiquei em segundo lugar, mas os caras acharam da televisão que eu merecia ter dividido o prêmio e me deram também chance de quem ganhasse o prêmio era contratado da televisão. E eu fiquei contratado cantando com o time de lá nesse palco, nesse teatro. Eu conheci várias vozes, as grandes vozes do país, ali Regina, Roberto Carlos, Calbi Peixoto, e tantos eu vi cantando, dividindo o mesmo palco. E aí que entra também a pluralidade, não é? Os vários gêneros, os estilos, e tudo isso também foi absorvendo, né, Solivan? Claro, porque eu era criança, o seu Zé Maria mostrava tudo. Como o Paulo ouviu Elvis Presley, com 10 anos eu assisti os filmes do Elvis Presley, e aquele era maravilhoso. E assisti 15 vezes o filme dos Beatles, do Reis do Rei, já com 13, 14 anos, com 14 anos. Então, e antes, Anísio Silva, Altemar Dutra, e essa mistura toda, tudo está dentro da minha alma, então por isso que eu pego o violão e eu componho uma melodia, sempre pensando em qualquer pessoa, sai a melodia. Encontrei o parceiro, porque eu acho que o sucesso Sullivan Massadas, nós somos do mesmo ano. Nascemos, então ouvimos de tudo a mesma coisa. Um gostava mais de uma coisa ou de outra, mas era obrigado, porque nós fomos para os bailes, nós fomos para a noite, então nós viemos da noite dos bailes. Então nós fomos obrigados a ouvir tudo isso e gostar de tudo isso. Ô Solivan, mas em algum momento, acho que já final da década de 60, 67 ali, você deixa Pernambuco e se muda para o Rio de Janeiro, não foi isso? Isso. Por quê? A convite de alguém? Você queria expandir os seus horizontes? O que aconteceu nessa mudança? Não, eu tinha 2 amigos que já moravam no Rio, que era irmão da Cátia Selene, Vladimir e Luiz Carlos Clay. Vladimir Távola e Luiz Carlos Clay, que era irmão da Cátia Selene, eles cantavam lá junto comigo em Recife. E muita gente cantou lá comigo, também veio para o Rio, se deram bem, e hoje são nomes daquela época da TV Jornal do Comércio. Mas eu só conhecia eles, eu fui na casa deles e conversei com eles e fiquei 3 dias na casa de um, 3 dias na casa do outro. Eles viajavam muito e eu fui me perdendo, fui ficando pela rua, morei na rua durante quase 6 meses. Mas aí, quando eu estava em Recife, 6 meses antes de eu sair, em 67, o Calbi Peixoto me viu cantando, ensaiando. Ele chegou para cantar no programa principal e a gente cantava as músicas do pessoal da casa, né? E tinha a atração final, que sempre tinha um grande nome. E o Calbi estava nesse dia, ele me viu ensaiando e ele falou: garoto, você canta muito bem, com grande orquestra, 40, 50 pessoas no fosso, assim, metade da Sinfônica, Clóvis Pereira, regendo, Maestro Duda, e gente de alto nível. E isso foi uma escola maravilhosa. E o Calbi falou para mim: olha, vai para o Rio, porque você tem muito talento, você canta muito bem, você vai ser sucesso no Rio, pode ser sucesso no Brasil e no mundo. Você tem uma história para fazer, assim mesmo, de graça. Vai lá, pega um avião, pega uma bicicleta, uma moto, um ônibus, o que for, mas vai embora para o Rio. E 6 meses depois eu fui para o Rio. Não foi fácil, né, essa chegada no Rio de Janeiro? Não, porque eu fiquei na rua, porque acabou o dinheiro, eu trouxe um dinheiro que eu pensava que ia ser fácil, que ia encontrar os amigos, esses amigos encontrar os amigos dos meus amigos.
Não, porque o pessoal tinha a vida deles lutando e sumiram, né? Quando eu vi, eu estava na rua. Agora, na trajetória de cada um de vocês, tem pessoas chaves, né? A gente vai citando algumas aqui, no caso do Paulinho a gente já falou, mas no seu caso também você acaba encontrando, que acho que te conheceu, te ouviu na noite, o Rildo, não foi? Não, eu fui cantar numa banda, me chamaram, que eu saí da rua para tocar numa banda, que tinha um cara, um empresário, que eu não me lembro, acho que era Gilberto o nome dele, que ele me levou para tocar na Rua do Senado. O pessoal ensaiava em casa, num apartamentozinho pequeno, apartamento da tia Daí, do tio José. E eu ensaiei com essa banda. Eu sei que Tony Frank, que era Frank Arduini, e o Tony Bizarro. E tinha uma dupla chamada Tony Frank, que estava junto com o Tim. Um dia, nós estávamos ensaiando, 3 meses que eu estava na banda, entrou o Tim e o Cassiano para ensaiar com a banda que estava com um disco pronto, com Primavera, que tinha o Azul da Cor do Mar, não sei se estava pronto já. Tinha um monte de músicas prontas. Você tinha gravado com Eduardo Araújo, Cristina, e Vou Ver Cristina. Tudo, o disco dele já estava no repertório. E ele queria ensaiar, porque ninguém queria gravar com eles. E ele queria mostrar numa gravadora e foi ali ensaiar com a gente. E a partir dali, a banda, em 69, eu gravei um disco com a banda. Quando eu saí da rua, 6 meses depois, eu gravei um disco com a banda na RCA, Nucleares. Essa banda virou Os Selvagens, 70, que entrou o Wildon. E dessa banda ficou o Wildon, o Tinho, que escreveu os arranjos de sopro do Tim, ficou nessa banda. Foi muito legal. E a Vitória Régia nasceu com essa banda. Agora, a gente fez uma apresentação, não é? A gente não consegue, evidentemente, detalhar aqui o início, as histórias de cada um, mas a gente fez essa introdução, porque daí chega já 78, 79, que o caminho de vocês dois acabam se cruzando, não é? Você já estava em gravadora nessa época. Eu gravei antes, a banda tocou muito. Aqui eu gravei em inglês. Aquela onda dos artistas gravarem em inglês em 73 para 74, saiu Morris Albert com Feelings. A partir dali eu tenho um disco da novela, que eu estou na mesma novela com Morris Albert. Ele com Feelings e eu com My Life. Entendeu? Ali em 76. Eu era do Renato Subluquep. Eu em 71 já estava na maior banda do país, que era Renato Fever, que dividiam as 2 maiores bandas do país, né? Levava mais público, vendiam mais discos e tudo. E eu estava com eles. E em 76, por acaso, surgiu a onda de eu cantar em inglês. Não era para eu aparecer, acabou que eu apareci e foi, né? E cantando. E aí, 76, 77 teve outra Sorrow, que foi da Locomotiva, também foi grande sucesso. E eu montei uma banda. Montamos uma banda para vender como era o nome dele? O Manuel, né? Que era o empresário. Acho que você lembra o Manuel. Manuelzinho? Acho que era. E aí foi nessa época que o Paulo tocava no Lafayette, o Paulão saiu do Lafayette, montou essa banda para mim, porque eu queria vender a festa. O Manuel queria vender um baile e eu fazia o show. Aí, nesse momento, já saiu o Ivanilton de cena e entra o Michael Sullivan. Michael Sullivan, 76, era o Ivanilton. Era pro Tim Maia. Ô, Ivanilton, tudo era Ivanilton, né? E aí, Paulinho, vocês, então, o caminho de vocês acabam cruzando por conta das bandas de baile, é isso? Você já acompanhava? Vocês se conheciam assim por causa da noite, é isso? Não, eu via... A primeira vez que eu ouvi a voz do Sullivan, eu estava com o pai da Rosana Aldon, acho que em Curitiba, fazendo show com a Rosana. A Rosana também era uma cantora, não era ainda a cantora que era. Tinha uma banda. Né? Rosana e Casa Nova. E aí, eu tô no carro, aí começa a tocar My Life, tá? Aí ele botou bem alto e falou assim, cara, esse cara aí, tal de Michael Sullivan, o cara tá estouradão. Aí eu, né, todo mundo ouvindo, né? Aí falei, pô, tá. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu continuei lá Achou ruim ou bom? Bom, se eu tivesse achado ruim, eu não estaria aqui nesse momento.
Não é isso? Então, aquilo ficou na minha cabeça. Só que o Paulão, que saiu do Lafayette, ele queria montar uma banda para o Sullivan. E precisava de... Ele faria o show e essa banda faria o baile, né? E precisava de cantor. Vender a festa. E precisava de um cantor. Eu era um cantor de baile mais alternativo, porque eram 2 cantores. O Barbosa era um, né? Que era um cantor mais romântico, e ele queria um cantor diferenciado. E eu tinha isso, e o Paulão queria me levar para lá. A parte de rock, né? Porque eu cantava More Than a Feeling lá no talo, aquelas coisas todas. Então ia ficar um grupo muito forte, né? Aí quando o Paulão me fez essa proposta, eu falei, cara, eu estou muito bem lá com o pai da Rosana, pessoa maravilhosa, não sei o quê. Aí falou, mas Paulinho, pensa bem, pensa bem, pensa bem. Cara, eu pensei bem, eu falei, cara, esse tal de Michael Sullivan, ele está em gravadora. Então, pô, eu estou em baile, esse negócio de baile, de repente eu junto com ele, a gente pode começar a fazer alguma coisa lá na frente, não sei, um pensamento meio bobo. E foi isso que aconteceu. Depois que a gente foi tocar junto, a gente começou a perceber no outro certas qualidades interessantes a respeito de construção de música. E aí a gente foi, sabe, sentando e olhando e compondo músicas para o outro disco, 2 discos que ele veio lançar em português também. E depois a coisa foi acontecendo. E quando chegou a um ponto em que para ele também as coisas também começaram a não dar certo, ficou só nós 2. Ô Paulinho, porque você compõe desde 15 anos, né? Para você era muito orgânico, natural, letra, melodia, ia saindo tudo. Não, ali, né? não é saindo tudo, saindo muita porcaria, porque você não tem chão ainda, a não ser que você seja um gênio programado pelo universo para poder fazer isso. Eu fui passo a passo e muito sofrido, aprendendo coisas. Eu não tinha noção de ridículo quando fazia uma letra, quando eu tinha 13 anos de idade, não sabia. Né? E tudo foi um processo muito lento de aprendizado, mas muito forte, sabe? E que foi sedimentando, a palavra é essa, a ponto de você chegar, e da gente chegar, e tanto da minha parte quanto da parte dele, possivelmente ele nem também sabia, ou tinha tanta noção, que ele poderia fazer tantas melodias de diversos estilos e melodias excelentes. O Sullivan sempre foi mais a melodia, a letra vinha junto, o seu processo ali na adolescência também como que era? O Paulinho falou que ele compunha ali algumas coisas, que tinha até vergonha e tudo mais. No seu caso? Não, eu fiz 2 músicas. As primeiras músicas que eu fiz sozinho. 2 músicas, eu não sei onde foi parar, não sei nem como é que é. Depois eu fiz 2, uma com Rossini Pinto, que era o cara da moda, em 1970, e fiz com o Hildon. Em 69, eu fiz uma com Rossini e fiz uma em 70 com o Hildon. Não me empolguei muito, ganhei até dinheiro com a música. A música deu dinheiro porque entraram em disco que vendeu. Mas eu não me empolguei muito assim, falei... O Hildon, não, tem que compor mais, está começando, cara. O Hildon, o Tim, sempre falavam para mim que eu devia, o Renato Barros, o Rossini, o Raul Seixas, que estava na CBS, eu era muito amigo, eu chegava cedo para pegar o rango lá, porque ele que me chamava para almoçar, ele, o Mauro Mota, que era produtor do Roberto, na época, aí a gente almoçava junto, e eles pagavam na Espaguetilândia, era na esquina da CBS. E o Raul, a gente conversou muito. O Raul tentava gravar na CBF, mas da CBS o senhor Evandro Ribeiro não achava legal, que ele devia gravar. Não grava nada. Fica inventando de cantar rock. Ele era um dos maiores produtores da CBS. Ele falou, eu vou perder um produtor, rapaz. Não inventa de gravar. E eu sei que ele saiu, entrou no festival, foi para Poligram e aí foi embora. Como o Tim, também ninguém queria gravar, mas tudo veio ali pelo Jairo Pires, o grande Jairo Pires, que era técnico de som do Roberto, mixou os discos da Jovem Guarda do Roberto, tudo foi ele que lançou esse movimento. Agora, nessa troca aí de ideias, de informações, de composições entre vocês, Paulinho até falou que no momento vocês sentiram que eram vocês 2, vocês estavam ali mesmo, e aí o primeiro hit mesmo, a música que estourou, isso foi em 83? Que foi do Tim Maia. Então, gravamos em 82. Nós gravamos primeiro, fizemos uma música chamada Frente a Frente, que eu gravei quando eu era dos Fevers.
Que entrou para alguma novela depois, né? Depois. Mas aí eu cantava com o Tim. A ideia é que a gente fez a música pro Tim. Foi. A gente queria chamar o Tim, né? Mas aí passou o tempo e nós não chamamos, gravamos. Nesse dia que eu estava gravando, é que o Tim chamou a gente e pediu uma música assim, assim. E fizemos o Me Dê Motivo. E aí saiu também dessa forma. Aí já nesse momento foi fácil ali, Eu Paulinho. acho que não é que foi fácil. Nunca ter um filho, o parto sempre tem alguma A gente dorzinha. acreditava muito. É. A gente achava lindo. É. E metia o pau e dava certo. Mas Deu certo. e o Tim, ele era muito fácil dele ser diagnosticado, fotografado, porque ele era muito muito expansivo, ele era muito óbvio, entendeu? Ele falou assim mesmo. Falou, velho, eu queria uma música assim, que é de. Hoje é sofrência, mas é. Era música de Entendeu? E falou mesmo assim, falava. E eu quero uma coisa assim, meio Barry White, não sei o quê. Começar falando, depois explodir uma melodia lá em cima. Aí nós fomos Ele pra fez casa. aquela me deu motivo, aquela coisa bem soul music. Ficamos na harmonia, eu fiquei na harmonia. Aí tem uma declamaçãozinha. É engraçado, Aí- a gente pensa, aí o uma Paulinho começou a escrever a autorreflexão. declamação. Mas aquela autorreflexão, na verdade, não era exatamente o que eu estava escrevendo, era uma tradução da cabeça do Tim. O que ele diria naquele momento? Eu não pensei. Você sentiu dele ali na conversa. É uma incorporação, praticamente. Né? Então, quando o Tim era interessante que você podia avançar pelas fronteiras, entendeu? Porque para ele, você não tinha que medir palavras. E isso foi muito bom, porque a gente se sentiu muito à vontade com a linguagem, entendeu? De colocar aquilo para fora. E quando eu escutei no rádio, eu escutei pela primeira vez na rádio Globo FM, eu fazia, era dia 12 de outubro, dia do meu aniversário, em 1983. Eu ouvi, em outubro, eu falei assim, pô, tá tocando na Rádio FM aqui. Ah, mas vai ficar só na Rádio FM, porque a gente tá chegando no verão e tinha o Descobridor dos Sete Mares, que era uma música fantástica que eu tinha gravado. Eu falei, essa música que vai ser a música de sucesso. Tocou bastante. E tocou, aí entrou o verão e realmente arrebentou o Descobridor. Mas passou o Descobridor dos Sete Mares, a primeira coisa que veio foi Me Dê Motivo, assim, comendo pelas beiradas, uma coisa de louco. Vamos relembrar então aqui de Sullivan e Massadas na voz de Tim Maia. Me dê motivo, vamos ouvir. Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer? Estou indo embora. Não faz sentido ficar contigo. Melhor assim. No mesmo ano, né, ou no ano seguinte, você conseguiu também realizar um sonho de criança, não é, Paulinho? E aí o Sullivan entrou de cabeça nisso também, mergulhou, e de novo, né, a sinergia da dupla de vocês dois. Estou falando dos trabalhos infantis, das músicas, né, e tudo que vocês fizeram também. Nesse momento, acho que o Balão Mágico já estava estourado, né? Já. Mas as gravadoras, acho que elas não tinham nem know-how, nem experiência em gravar esse gênero, né? E mais uma vez, vocês brilhantes conseguiram ali fazer um trabalho rico mesmo, e nem era Trem da Alegria, era o Clube da Criança. o Clube da Criança. Mas já era com o Luciano e com a Patrícia, ou não? Era, né? Luciano e Patrícia, sim. Que viria a ser depois. O Palhaço Carequinha e uma iniciante que se chamava Xuxa. e que dizia que não sabia, mas eu não sei cantar, ela falava. Mas a gente falou, mas você vai cantar, entendeu? E tivemos a ousadia de fazer a primeira música que ela gravou, né? Foi o- Doce, essa vida é doce.
Nina, quero estar com Por você. coincidência, a abertura era Doce Mel, que não era nossa, mas era Doce Mel. Mas falava de doce. Doce, essa vida doce. E tinha esse LP que a gente estava na gravadora RCA. E a gravadora RCA ela estava recomeçando de uma queda muito forte no mercado e precisava de produto. E a gente foi lá, né? Criou esse projeto que vendeu muitíssimo bem. E aí esse foi o embrião do Trem da Alegria e o embrião também para a Xuxa seguir a carreira. E nesse projeto já tinha uma música chamada É de Chocolate, que nós gravamos com o Robertinho do Recife, que tocava, inclusive, em todas as rádios FM, quase não tocava música infantil, e começou a tocar muito. E nesse mesmo disco tinha Carrossel de Esperança. Carrossel de Esperança, que era as crianças cantando, Patrícia Luciano e a Xuxa, com o Roupa Nova. E se eu Então não me... foi dois clássicos absurdos. Né? E se eu não me engano, nesse disco aí tem até uma do Pelé, não tem não? Tem. O Pelé estava lá e a gente falou, vamos fazer então uma música pro Pelé. O Pelé tá Mas com a ele também Xuxa. tinha duas músicas dele. Tinha uma também dele. Uma ou duas dele. E aí começa, né, o Clube da Criança, que depois viria a ser o Trem da Alegria, e um motivo também maior para a Xuxa seguir, não é? Esse era um sonho do Paulinho, né, Sullivan? Mas quando ele chegou, ou vocês, como que foi isso de seguir por essa trilha ali do infantil? Como que você recebeu isso aí? Porque você nunca tinha feito nada infantil, não é? Não. O lance infantil para nós foi o seguinte, nós conversamos muito, porque a gente estava empolgado com... Eu gostava muito do Balão Mágico. Quando o Balão Mágico acabou, aí nós conversamos, falou, a gente podia fazer um grupo infantil. Inclusive, até o nome veio, que era Carruagem. Primeiro era Carruagem. Carruagem Encantada. Carruagem Encantada. Depois virou Trem da Alegria. Aí nós pensamos no Trem da Alegria. E aí, com esse lance do Trem da Alegria, mas não deu certo no início, porque a gravadora queria resolveu gravar esse projeto, que a Xuxa estava muito bem na Manchete, e aí, na TV Manchete, e aí lançar esse disco, esse projeto primeiro. Depois desse projeto é que a Xuxa foi para a Globo, e aí pegamos o Júnior Bill, e juntamos com Luciano e Patrícia, e fizemos o Trem da Alegria. Tanto que a gente... Aí já veio com o Unidunité, e teve mais uma também com a Lucinha Lins, lá no céu. Beijo, pão de mel na Como era o ponta nome mesmo? Dona Felicidade. Dona Felicidade, que foi dois sucessos também, dois clássicos. Vamos relembrar. Foi embora. Relembrar aqui É de Chocolate, não é? No disco aí no Clube da Criança. Depois, né? Tem até um grande amigo, o Cláudio Fontana, que teve ali o grupo Chocolate, Isso, né? Com a família toda também. Isso, e regravaram a de vocês, né? O É de Chocolate, nós colocamos o Robertinho do Recife tocando com a banda dele, com os filhos dele, com o Trem da Alegria. E a Emilinha cantando. E a Emilinha, que era a esposa dele, que cantava. Vamos relembrar então, É de Chocolate. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há um mundo encantado feito pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando amanhecer. Vou te mostrar que é de chocolate o amor é feito. De chocolate, chocolate bate meu coração. Vou te mostrar que é de chocolate o amor é feito. Agora, tudo que aconteceu depois desse período, né? Acho que foi tudo meio junto, né? As coisas foram surgindo, não dá nem pra gente, assim, precisar aqui, eu pelo menos não consigo precisar, porque as coisas foram surgindo junto, não é? Xuxa, trilhas, novelas, outros artistas, Roberto, Gal, Alcione, enfim, todo mundo. Foi tudo mais ou menos nessa época. Tudo ao mesmo Tudo ao tempo mesmo agora. tempo. Foi isso. E aí? Vinha os pedidos, vinha os acontecimentos, e aí a gente fazia, né? Agora, diga, Paulinho. É o que ele falou. Chegava, as pessoas pediam e a gente fazia. Quer dizer,
parece que poderia ter um mistério imenso. Fazia como? Sei lá, o pássaro voa. Pergunta pro pássaro por que ele voa e como é que ele voa. Ele é pássaro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês estavam falando do processo de vocês, bom, enfim, deu muito certo essa parceria, mas funciona mais, funciona melhor por encomenda? Porque você contou a história do Tim, que já chegou aqui com um roteiro, vocês conseguiram fazer a leitura dele, dos sentimentos e colocar na música. Funciona melhor desse jeito? Se um diretor de novela chega para vocês e fala do casal, dos personagens, da novela, da sinopse, ou tanto faz? Eu acho que funciona melhor, porque te dá um guia. Você já sabe que o padrão é aquele que você vai agradar. O alvo está ali, ele te mostra, o alvo está ali. Agora, você pega o arco e a flecha, mas o alvo está ali. Quando pedem qualquer coisa, o alvo pode estar em qualquer lugar. Entendeu? E aí a possibilidade de você se perder no caminho é maior. Embora a gente também aprendeu a trabalhar dessa forma, sem encomenda nenhuma. Sim. Né? Só pelo instinto, pela inspiração. Muitas coisas também surgiram da gente assim, que ninguém pediu nada e a gente foi fazendo. E é porque a gente ama a beleza. Às vezes entendeu? a gente pensava, a gente se reunia para compor e às vezes vinha uma ideia assim de compor uma canção pensando em fulano, que não tinha nada, não tinha pedido, não tinha nada. Roberto Carlos, Deslizes. Foi pensando no Roberto. O Roberto não gravou porque o disco estava fechado. Aí, 4 anos, mandamos para 50... Eu mandei para 50 pessoas, Paulinho deve ter mandado mais 50. Mandamos para... Ninguém gravou, ninguém gostou. Aí o Fagner me chamou para produzir o disco dele e pediu para eu mandar para ele 2 ou 3 músicas nossas que ele queria ouvir. Nós mandamos 2, 3. 2 já tínhamos feito no mesmo dia do Deslize até. Nós fizemos, que foi o Desfez de Mim. E ele ouviu o Deslize e falou, eu vou gravar essa música. 4 anos depois ficou na gaveta. De 84 Deslize. Só gravou em 88. E foi essa história que está aí, que o mundo inteiro, né? A gente vai intercalando as histórias e as canções, não é? Então, já que você deu aqui o gancho, vamos relembrar aqui Deslizes na voz do Fagner, que já esteve aqui participando de um especial de fim de ano. Vamos relembrar. Não sei por que insisto tanto em te querer. Se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você. É pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais. Mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale Bom, mais. muitos artistas, né, gravaram, são inúmeras canções. Eu queria saber daquelas que, aí eu nem sei se vocês gostam mais ou menos, já ouvi vocês dizendo que é difícil escolher o que filho gosta mais, né? Mas vocês gostam mais daquelas... Quase 700 filhos. Então, mas vocês gostam mais daquelas que ou não tocaram muito, ou não fizeram tanto sucesso, o lado B, são essas que vocês gostam mais? Bom, a gente tinha o lado B realmente que era que a gente acreditava e tinha todo um potencial, não é? Mas se você vai mirar com 700 flechas para jogar, algumas não vão ficar no alvo, né? Porque e é normal, não é? Às vezes o faro era nosso, mas quem escolhia a música era a gravadora e o cantor também, né? Por exemplo, o que aconteceu com o Ona Imorta, ou Desliza, assim? Porque estava com o cantor certo, disposto a cantar aquele tipo de música naquele momento, e por isso que deu certo, né? Desliza, a gente depois mandamos para outras pessoas, porque era uma música muito forte, tá entendendo? O sucesso vem quando o cantor gosta. Quando o cantor gosta, que acha que a música, ele fez aquela música, principalmente quando ele é compositor, ou quando eu gostaria de ter feito essa música, ele ama aquela música, ele se apaixonou por ela, aí canta como ninguém, vai ser sucesso. E nós demos essa sorte de as pessoas queriam experimentar Sullivan Massadas, pediam coisas, tudo que a gente mandava eles gostavam. Por quê? Não sabemos.
E rolam ciúmes dos filhos todos por aí no mundo, um cantor às vezes interpretando de uma forma que não foi como você pensou, Paulinho também. Rola isso, ou depois que está no mundo, é do mundo, o artista vai interpretar da forma que ele achar? Como que é esse processo aí quando você entrega? Eu acho que a gente deu muita sorte, ou acertamos intuitivamente na pontaria, no alvo, entendeu? Porque é muito difícil ter uma música nossa que foi gravada em que a gente fala assim, pô, o cara cantou mal pra caramba, ou não sei o quê, o arranjo não ficou legal. É incrível. Parece que a música casava com o cantor, que casava com o arranjador, que casava com os músicos, que casava com o produtor. Certo, dava tudo certo. Impressionante, não dá pra explicar. Eu vou tocar mais uma aqui, aí eu tenho uma polêmica ou não, enfim, mas queria relembrar aqui o Uísque a Gogô, né, na voz aí do Roupa Nova, mais uma vez, mais um sucesso aí do Sullivan e Massadas. Vamos ouvir. Foi numa festa Jerutuba Livre e na vitrola um esquiador. A meia luz e o som do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho, mas não faz mal. Queria saber o seguinte, né? Eu falei lá atrás que a carreira e a vida de qualquer um é feita de altos e baixos, de momentos que não são tão bons e outros de vitórias mesmo. Vocês estavam fazendo muito sucesso, todos os artistas gravando vocês, uma infinidade de músicas, novelas, programas especiais na televisão, no rádio. Em algum momento vocês sentiram um preconceito, uma barreira, um obstáculo que alguém colocou por ser, entre aspas, muito comercial? Não, esse aqui a gente não vai tocar, esse aqui a gente não vai gravar. Da parte artística, de gravadora, dos fãs ou da imprensa? Rolou isso em algum momento? Olha, sim, claro que porque a partir do momento, eu sempre falo isso, quando mudou o sistema de governo, que era um governo militar, Sim. E que entrou um governo democrático, né? O que acontece? A música ela é reflexo do político, do religioso, ela é reflexo de tudo. Então, o código mudou, a linguagem mudou. E a gente percebeu isso inconscientemente, não foi racionalizado isso. Tá? A gente percebeu que o povo queria o quê? Falar de amor, sabe? Falar de coisas bonitas e bem escritas e bem feitas. Não é só eu te amo, meu amor, não sei viver sem você. Não era isso. Entendeu? E claro que isso mexeu com todo o sistema. Tá? E claro, e quando você está apanhando muito, acho que você tem que ficar feliz, senão que você está fazendo muito, muito, muito sucesso, está incomodando muito. Vocês apanharam muito, Paulinho? Muito, muito. Imprensa, veio tudo. Hoje, essas pessoas mesmo, elas se declaram, olha, eu odiava vocês, agora eu entendo. Entendeu? Porque a gente estava à frente da nossa época. Não que nós somos pioneiros, não. Apenas a gente percebeu ou sentiu. Porque o compositor, ele é um intuitivo. Ele tem que estar um passinho à frente. Não precisa ser um gênio, não. Um passinho à frente para perceber o que as pessoas querem nesse momento. Quando mudou o sistema, as pessoas começaram a querer o amor. Mas um amor dito de várias maneiras, tá entendendo? Desde o popular até o amor mais sofisticado. Mas isso, Sullivan, atingia vocês, afetava, ou vocês se blindavam de alguma forma e seguiam o trabalho? Não, eu acho que a gente trabalhava. A gente trabalhava, não tinha tempo, porque mesmo as pessoas com esse movimento não era todo mundo, claro, era um movimento de pessoas que não estavam satisfeitas com o trabalho deles. Você não está satisfeito com o teu trabalho, você começa a se preocupar com o outro. Porque as pessoas que estavam satisfeitas não vinha dessas pessoas que
vendiam disco, porque tudo é uma vitrine. Se você mostra na vitrine, ninguém compra sucesso, ninguém compra música ruim fazer sucesso. Você tem uma vitrine, você mostra. Se o povo decide, tudo quem decide é o povo na vida. O povo é que decide. Entendeu? Então, se o povo decidia que a nossa canção tocava no rádio, uma música nossa, tocava 10 músicas e a nossa vendia mais, e era mais pedida e virava o sucesso do momento, não tem explicação. Eu sempre digo até que acredito muito em Deus, sou muito de Deus, entendeu? Então, eu digo sempre que existe um 0800 Deus, que é através da oração. Você liga, que é através só ele para explicar. Não dá para explicar, Sulimar. A gente tem uma explicação, Paulo tem. Eu tenho uma. Tenta e explica. Não dava, porque tudo que nós fazemos que mandava para alguém, aquela pessoa mesmo contra, na gravadora tal, não, porque não sei o quê, porque tinha sempre alguém que estava contra, porque aquela pessoa não precisa de música do Sullivan Massadas para ser sucesso. Para vender disco também. Aí tocava e vendia e era sucesso. Por que isso? Alguém explica? Não dá para explicar. Era um momento, era nosso, como o momento foi de muitos, foram muitos momentos de outras pessoas, de grandes nomes, que fizeram seus nomes. Agora, nós não tínhamos assim, aquele pedigree que não tinha vindo da beira-mar, não tinha vindo, entendeu, dos lugares mais sofisticados e coisa, para entrar na MPB. Houve aquele problema, porque as pessoas, mesmo vendendo pouco, se não vendia muito, se vendia, queria que estar comandando a situação. Nós chegamos e as pessoas experimentavam, a gente não forçava ninguém a gravar. Se Fagner pedia uma música, se Alcione pedia, todos pediram, porque queriam experimentar. Por que esse sucesso tão grande com Tim Maia? Depois do Minebotivo, e veio Roupa Nova, uma explosão, e veio Xuxa, e veio Alcione com Aí Nem todo Morta, mundo quer. Nem Morta. É. 4 pessoas fulminantes no mercado, entraram como uma bomba. E tínhamos nas nossas músicas, todo mundo queria, Amanda, faz uma pra mim, faz uma. E quando a gente fazia, um abraço. Todo mundo queria um hit, né, Paulinho? Queria já o hit, né? Queria Não era uma música, já era o hit. É. Deixa eu perguntar, o Sullivan falou que vocês trabalhavam muito, não é? O Sullivan falou que vocês trabalhavam muito. Vocês conseguiram curtir também? Rolava, dava para curtir? Vocês conseguiram naquele momento, naquela época, assimilar as coisas boas ou era ralação mesmo o tempo todo? Olha só, vamos comparar isso a um parto. A mãe parindo o filho. Dói, mas e o prazer? O prazer veio naquela hora, Paulinho? Sim, porque Naquela hora. Sim, porque o ato de criar, eu considero o ato de criar em qualquer situação, não é só música, não. É algo divino, é algo que transcende o ser humano, não é? Então, quando você está ali, você está uma galáxia adiante de tudo, você está além do sofrimento. Mesmo que exista essa de você não ter muita ideia, ficar um pouco perdido no caminho, que é normal, mas você sabe que vai chegar naquilo ali, porque você já tentou tantas vezes. É que nem um médico que operou 1.200 pacientes, entendeu? E aí você chega nesse cara e todos eles se curaram. Ué, tu não vai nesse médico também ou você vai experimentar um que só operou 5 pacientes? Entendeu? É normal. Entendeu? Então a gente, eu sei lá, a gente no fundo não sabe nem explicar, a gente não sabe explicar bem o fenômeno, o que aconteceu praticamente. Eu só sei que a gente se doou de corpo e alma aquilo ali. E hoje, tanto eu quanto ele, a gente surpreende que as pessoas que a gente nem conhece vêm abraçar a gente como se fosse um irmão, sabe? Assim, agradecendo, às vezes chorando
prazer que a gente deu a elas, aquelas emoções que a gente deu a elas na infância, na adolescência, na fase adulta. É que isso é muito forte, né, Paulinho Sullivan, né? A música, ela está presente nas nossas vidas. Eu sou uma pessoa muito musical, então tem momentos, né, que a gente lembra, a gente faz uma associação imediata, né? Uma viagem, um relacionamento, um emprego, a perda de alguém também, por que não? Um momento da vida que você teve ali uma conquista, um filho, enfim. E então é evidente, né, a gente associar a primeira coisa que vocês chegaram quando eu falei, que honra, que prazer mesmo, né? Porque estou conhecendo, estou tendo oportunidade aqui de conhecer pessoas que fizeram parte que nem sabiam, né? Que fizeram parte da minha playlist, né? Que estão ali na minha trilha sonora, na trilha sonora da minha vida. Isso é muito legal, não é? E vocês então colheram os frutos lá atrás e estão colhendo ainda hoje, né? A gente ainda vai falar, dá tempo aqui de falar de série, de shows, de muitas coisas ainda, mas vou tocar mais uma aqui, vou tocar agora Alciones, Trem à Loucura, de Sullivan e Massadas. Vamos ouvir. Minha estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida. É ficar com você, procurando fazer parte da tua vida. Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpa. É fazer dos teus erros, num motivo qualquer, a razão da minha culpa. Agora, eu tenho apresentado as músicas, né? A gente já falou de tantos artistas que gravaram vocês, eu estou apresentando sempre o nome do intérprete, a música e a grife, né? Sullivan e Massadas. Mas nem sempre foi assim, né? Vocês também batalharam muito para que as rádios, principalmente, as televisões também, colocassem, dessem os créditos ali para os compositores, não? A gente ficou incomodado, né, Sullivan? Quando não fica, peraí, não fala o nome do compositor? Isso. Começou, inclusive, esse movimento. Nós falamos com um amigo nosso que ele comentou isso com a gente, que trabalhava o Ivan Romero, trabalhava na época no Sistema Globo de Rádio, e ele falou que ele se dava muito bem com o pessoal do rádio, todo mundo se dava bem, uma rádio com outra, com os diretores e tudo, eles conversavam o tempo todo sobre o movimento. O rádio sempre foi muito forte, continua sendo até hoje, graças a Deus. E o Ivan Romero falou, rapaz, não fala o nome, nós falamos, poxa, cara, não fala o nome do compositor, a gente com esse sucesso, não só nós, mas tinham outros que trabalhavam com a gente lá na RCA, muita gente, o Carlos Cola e Chico Roque, Paulo Sérgio Vale e Marcos Vale, e tanta gente que não falava o nome do compositor. A partir dali, muita gente criou a marca, criaram uma marca, muita gente criou uma marca, eles criaram por causa dessa briga. Então o Ivan Romero falou dentro do sistema e falou com os amigos, o pessoal da Band, o pessoal não sei o quê, e foi fazendo esse movimento e foi lindo, viu? Foi lindo. Aí por isso que nós estamos aqui, Sullivan e Massadas. Sinceramente, eu acho que se isso não acontecesse, talvez você não soubesse nem bem direito. Conheceria as músicas, mas não saberia quem eram os autores. E hoje é uma pena, não é assim? Claro, não vai dar pra gente entrar nessa discussão agora, mas é uma pena que as coisas foram se perdendo, não é? Dos LPs foram discos, uma música ali em MP3, não é? Que você não tem nem a capa, você não tem nenhum desenho, não é? E ali sempre o intérprete e a música. Eu ainda sou de uma geração, e por gosto mesmo, de gostar de ter a coleção dos discos, de LP mesmo, né? E depois do CD, ter os créditos, ter uma capa bem pensada, bem produzida, não é? Me lembro que eu fiz aqui a última entrevista do Elifas Andreato, maior capista de discos, fez não é? O primeiro disco das crianças. Das crianças, o primeiro do trem, não. A todas do trem ele fazia, mas o primeiro logo do Clube da Criança, foi ele que fez, lindíssima, e o Trem da Alegria, as crianças assim perfiladas, assim, saindo... lindo, lindo. Obra de arte. E é isso também depois, claro, não é? O Elifas eu conheci muito, gênio.
E aí foi se perdendo também, né? Isso que eu ia, né, só para concluir, também foi se perdendo, né? Hoje a gente não sabe o nome de quem fez a capa, do fotógrafo, do design gráfico, dos compositores, você não tem mais aquela cartilha ali com as letras também para ir seguindo e acompanhando, né? Enfim, mas são as mudanças do mercado, né? Uma pena. A gente já ouviu algumas, não é? A gente já ouviu algumas, Um Dia de Domingo, Deslizes, a gente já colocou também Estranha Loucura, Uísque a Gogô, mas queria tocar mais uma aqui agora, essa na voz do Roberto Carlos, Amor Perfeito. Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Só pra gente encerrar, eu queria saber o seguinte, a gente foi aqui nessa quase uma hora de bate-papo, pincelando momentos marcantes da carreira, o início de cada um de vocês nas trajetórias e como que elas se cruzaram. Vocês explodiram, não é? E continuam ainda com a série, com os shows todos, com os encontros. Paulinho, começando por você, quando você olha lá no retrovisor, aquele menino que buscava os discos ali que seu pai te apresentava e que você, né, não sabia o que você ia seguir, aí virou a chave da música mesmo, um desafio de tocar, né, contrabaixo na banda e que depois você nunca mais pegou, né, o contrabaixo, Não. você nunca mais tocou, Não. né? Foi só para enganar o Lincoln Olivetti e o Serginho Herval. Nessa trajetória linda, olhando pelo retrovisor, qual que é o sentimento? O que você sente? O que você pode falar? Você já falou aqui que é inexplicável, a dupla e tudo isso aqui, que não dá para explicar direito, mas o que vem? Eu acho que é o que pode vir, né? O que pode vir a ser será fruto da semente que foi plantada, sabe? Porque nós deixamos no inconsciente coletivo, na memória porque eu acho que o maior dom, o maior prêmio é você deixar memória. Porque quando você deixa memória, é eterno. Então, esse embrião que está dentro de você, que você era aquele menino que escutava, está aí. Toda vez que falar em Sullivan Massadas, você tem um ponto de referência nosso. Está entendendo? E isso sim, é a parte mais bonita da história. E até me espanta, porque a gente esperava que a gente pudesse vir a ser normalmente superado a nossa geração por outras gerações. Só que isso não aconteceu mais, porque as gravadoras deixaram de existir, as gravadoras eram filtros de qualidade para vender o seu produto para o público, que ficava satisfeito de comprar um produto de qualidade. Então, tudo isso, olha só, como você tinha que depurar aquele diamante para aquilo poder entrar feito uma pérola dentro do teu coração. Quem diria que a gente Entendeu? ia falar que ia sentir falta dos diretores, né? Sim. De gravadora. Mas isso é no mundo inteiro, é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Não é crise de talento, é crise de direção. Ô Sullivan, e aí, né? Uma pessoa que saiu do Recife, foi ao Rio de Janeiro, teve seu nome mudado aqui em São Paulo, passou muitas dificuldades, né? Morou na rua, passou fome, teve várias oportunidades ali também, e assim como o Massadas construiu essa carreira, não é? Até hoje com os teus shows, com os seus projetos. E aí, qual que é o seu sentimento? Meu sentimento é de agradecimento sempre, agradecer a Deus e ao povo, você ser escolhido pelo povo, né? Porque tudo que você faz, você é escolhido, entendeu? Então, quase tudo, pelo menos, que a gente fez, não só o Sullivan Massadas, mas a minha história, tudo que eu fiz, acontecia assim, de repente, e ia para primeiro lugar, e vendia disco, como My Life, como uma coisa de repente. Esse movimento do inglês foi muito importante para mim, dali saíram grandes nomes da música popular brasileira e para o mundo inteiro.
uma das músicas mais executadas no mundo, mais do que regravadas. Hoje é Feelings, é uma das maiores músicas brasileiras, entendeu? E grandes nomes, diretores, músicos daquele movimento, como Reinaldo Barriga, como Hélio Costa Manso, como gente, nomes de Fábio Júnior, Christian, que se foi agora, meu amigo. Dave McLean, que já esteve aqui também, que Isso, se foi, saudoso. Saudoso, e que grandes produtores dali, um movimento maravilhoso, e eu fico feliz de ter participado daquele movimento, ter saído daquele movimento e ter nascido de uma lista telefônica de Nova York, o nome Michael Sullivan, entendeu? Ivanilton virou Michael Sullivan, que não era para eu aparecer, e fui, quando eu vi, eu estava em primeiro lugar no Globo de Ouro, e em todos os programas e tudo. Então, tudo que eu participei como produtor, fomos primeiros. Como produtor, eu fui primeiro lugar no Brasil inteiro. Como compositor, junto com Massadas, primeiro lugar. E cantando em inglês e tudo. Então, tudo que eu fiz, as coisas aconteceram. Então, o povo decidiu. Deus decidiu e o povo decidiu. Então, minha palavra é agradecimento eterno a todas as pessoas e todos aqueles que acreditaram. Eu fui um cara que deu muita sorte. Cheguei no Rio, minha mulher até fala para mim, você deu muita sorte, cara. Você parece que o Rio de Janeiro tinha 2 ruas. Porque quando eu cheguei, eu estava na rua quando eu saí com esse Tim Maia, Raul Seixas, Roberto Carlos, todos dois que não... E aqueles que não eram sucesso viraram clássicos, viraram sucesso. Eu conheci Roberto Del Rey, Renato Barros, e Rossini Pinto, e não sei quem, e Hildon, e Cassiano. Em 6 meses eu estava com esses caras, gravando um disco na RCA. Tony Frank. Pô, cara, então... só tenho que agradecer, é inacreditável. Minha vida é inacreditável futebol clube. Manja. A gente abriu o programa com um pupurri de algumas trilhas de novelas, né? Tem o Casarão, Transas e Caretas, Um Sonho a Mais, Roda de Fogo, Bambolê, Sassaricando, Bebê a Bordo, Pedra sobre Pedra, Avenida Brasil, tantos personagens embalados aí pela música de vocês. A gente já abriu o programa com essa seleção que a gente fez aqui e agora vou encerrar com um outro pupurri também, que seria um capítulo à parte, que é um pupurri com músicas da Xuxa, não é? Acho que só ela, se eu não errei nas contas aqui, a Xuxa gravou acho que 47, não é? Ou mais já, quase 50 canções, né? Do Sullivan e Massadas, foi isso, né, Paulinho? E a gente vai também aqui sair com mais músicas da Xuxa também, essa artista que estourou no Brasil, na Argentina, Chile, Estados Unidos, Europa Espanha. também, Espanha, e fez um sucesso muito grande. Paulinho sempre ajudando ali, dando a mão, para ela falar, não, você canta, vai lá. E deu no que deu, não é? Mas olha, queria agradecer de coração mesmo, de verdade, a presença de vocês, dividindo curiosidades, histórias, relembrando momentos marcantes da carreira, falando desse projeto aqui, que na torcida para que ele, não é, tenha ali outros desdobramentos, não é? Uma turnê que acho que o país merece, não é? Cada região receber um show de vocês com todas essas músicas e os dois ali na frente, não é? Os holofotes às vezes acabam recaindo ali sobre o intérprete, né? Mas através do trabalho que vocês construíram, isso aí também fica com vocês em evidência. Então, brigadíssimo, viu, pela presença, obrigado mesmo de verdade. Eu que te agradeço, meu querido. Sullivan, valeu. Um abraço, obrigado pelo espaço, essa casa linda, a Band. Aqui foi Sullivan Massadas também, nasceu aqui. E praticamente a gente fica muito feliz de estar aqui, viu? Até a próxima, obrigadíssimo. Um abraço. Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar. Venha pra minha tribo, eu sou cacique, você é meu par. Índio fazer barulho, índio ter seu orgulho. Vem pintar a pele para a dança começar. Aos ouvintes, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Quinto sinal marcando 11h45, ponto final aqui no Do Bom e do Melhor a todos. Brigadíssimo pela audiência, bom fim de semana. Tchau, pessoal.